Muito boa tarde, estimados alunos do 7º ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da 5ª e última semana do período de nivelamento. Nesta aula, daremos continuidade à revisão sobre teoria, conversão de medidas e resolução de situações-problemas envolvendo o sistema métrico decimal. É muito importante que vocês assistam a todas as aulas, participem do chat e façam os exercícios das listas de nosso período de nivelamento. No mais, boa aula a todos. Na aula passada, nós vimos e fizemos atividades sobre a área do retângulo, que é dada pelo produto da base vezes a altura. Na aula de hoje, antes de passarmos à resolução de atividades, vamos revisar o cálculo de áreas do paralelogramo e do triângulo. Então, dada essa imagem, e seja um paralelogramo de base B, então temos aqui a base desse paralelogramo e a altura H. Esse segmento aqui representa a altura, posto que ele é perpendicular à base. Esse símbolo aqui representa o ângulo reto entre esse segmento e a base. O paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Então, temos esse à esquerda, paralelo à direita, e essa parte superior é paralela à base. Daí o nome de paralelogramo. Além dessa característica de ter os lados opostos paralelos, ele possui como propriedades a congruência dos lados e ângulos opostos, ou seja, tanto os lados opostos como os ângulos opostos, eles têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Dadas essas propriedades, nós dividimos a área desse paralelogramo em duas partes, a área 1 e a área 2 aqui à direita do segmento H, que representa a altura. Dessa forma, a área total do paralelogramo é dado por área 1 mais área 2. Próxima figura, onde representamos esse mesmo paralelogramo, altura H, base B. À esquerda, a área 1, à direita, a área 2, que, somadas, como já vimos aqui, representa a área desse paralelogramo. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos fazer um corte aqui em H. Vamos recortar essa parte aqui e vamos trazê-la aqui para a direita. Como esses lados opostos são congruentes e os ângulos também, nós vamos encaixar essa parte aqui e formarmos a seguinte figura. Então, trouxemos aqui a área 1, aqui à direita, e a área 2 aqui à esquerda, inalterada. Aqui é exatamente H também, altura H. Dessa
transformação, nós podemos concluir que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, de mesma base e mesma altura. Portanto, concluímos que ela também é dada pela expressão da área é igual a base vezes altura. Então, a área do paralelogramo é dada pela base vezes altura. A exemplo do retângulo, que também é um paralelogramo. Nós veremos isso aí futuramente, a classificação dos quadriláteros especiais. Vamos revisar agora a área do triângulo. Imaginemos a seguinte situação. Dado aqui um triângulo qualquer, de base B e também de altura H, vamos fazer o seguinte: duplicar esse triângulo aqui da primeira figura e colocá-lo junto ao triângulo original, ou seja, ao primeiro triângulo, na posição inversa. Ou seja, nós duplicamos esse triângulo aqui, invertemos e colocamos de forma que esse lado aqui está paralelo a esse lado do triângulo original. Agora, imaginemos o seguinte movimento. Nós vamos juntar esses dois triângulos conforme essa figura que temos aqui. Feito isso, o que nós podemos observar? Foi formada uma figura que representa um paralelogramo de base B e altura H. Então, temos aqui a altura que é idêntica, porque esses dois triângulos são congruentes, ou seja, possuem mesma medida. E a base aqui vai ser a mesma. Então, que figura é essa que foi formada? O paralelogramo, pois esses dois lados estão paralelos da mesma forma que a base dos dois triângulos. Dessa transformação, podemos observar o quê? Que esses dois triângulos têm a mesma medida, ou seja, que são congruentes, de mesma base, como dissemos, que formam um paralelogramo da mesma base e da mesma altura, nós podemos concluir que, somada as duas áreas desse triângulo, vai ser igual à área do paralelogramo. Mas acabamos de ver que a área do paralelogramo é quem? Base vezes altura. Assim, se dois triângulos congruentes formam um paralelogramo de mesma base e mesma altura, logo, a área de um triângulo é igual à metade da área desse paralelogramo formado de base B e altura H. Portanto, a área do triângulo, de um triângulo qualquer, é dada pelo semiproduto da base pela altura, ou seja, a área do triângulo é igual à área do paralelogramo, que é base vezes altura, sobre 2. Então, a área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Também bem fácil de a gente memorizar, né? Então, era isso
que queríamos mostrar a vocês sobre a área do paralelogramo e também sobre a área do triângulo e a relação que elas guardam entre si. Então, vamos à primeira atividade da nossa aula de hoje, após vermos as áreas de paralelogramo e do triângulo. Em verdade, a área do paralelogramo nós vimos, mas com o objetivo de mostrar como é realizada o cálculo da área do triângulo. Então, prossigamos. Temos aqui o enunciado. Em uma praça, há um espaço de lazer com formato de triângulo retângulo, conforme a figura abaixo. Calcule a área desse espaço em metros quadrados para que seja colocado um piso de cerâmica nele. Bom, então, primeiramente, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é aquele que tem dois lados que formam um ângulo reto entre eles. Aqui, este é o símbolo do ângulo reto. Então, esse triângulo é o triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, esses lados que formam o ângulo reto entre eles têm nomes especiais, são chamados de cateto, e esse outro lado maior, o oposto aqui ao ângulo reto, esse ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Mas isso são detalhes que estudaremos mais à frente. Bom, então passemos à resolução da nossa questão. Primeiro passo, está sendo pedido aqui a área em metros quadrados. E aqui nós temos uma dimensão, um lado em decímetro e outro lado em metro. Então, primeira providência nossa, vamos converter as medidas desse espaço de lazer para a mesma unidade. Lembrando que 48 decímetros é igual a 4,8 metros. Poderíamos também ter colocado tudo em decímetro, como já fizemos em exercícios anteriores, de reduzirmos tudo à menor unidade. Aqui nós estamos reduzindo a metro, porque está sendo pedida a área em metros quadrados. Mas isso não nos impede de transformar 12 metros em decímetro, que seria 120 decímetros, e encontrarmos a área desse triângulo em decímetros quadrados e depois transformarmos para metros quadrados. Mas resolvemos fazer dessa forma aqui, diversa da outra oportunidade que fizemos em outro exercício. Então, temos os lados 4,8 metros e 12 metros. Segundo passo, vamos calcular, então, a área do espaço de lazer. Como vimos há pouco, a área do triângulo é dada pelo semiproduto da base vezes a altura. Em um triângulo retângulo, podemos calcular sempre a área pelo semiproduto dos catetos, ou seja, esses lados que formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, sempre em um triângulo retângulo, podemos calcular a área dessa forma. Vamos, primeiramente,
multiplicar essas duas medidas, 12 metros vezes 4,8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, e 1, 9. Então, como aprendemos, né, como revisamos, aliás, né, porque já sabemos isso, multiplicamos, mesmo quando há número decimal, multiplicamos sempre como se fossem inteiros. Então, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 4, 4. E agora, somamos 6, 9, 8, 17, vai 1, 1 e 4, 5. 57,6. Como a área do triângulo é dada por esse produto aqui dividido por 2, 57,6 por 2. Vamos preparar aqui. Primeiro passo, a gente iguala as casas decimais, a quantidade de casas decimais, 57,6, 2,0. Quando não temos nenhuma casa decimal no outro número, no outro valor, nós colocamos uma vírgula e acrescentamos um zero. Então, ficamos com 57,6 dividido por 2,0. Passo seguinte, eliminamos as vírgulas. Então, ficamos com a divisão 576 dividido por 20. Então, passemos aqui a divisão. Primeiramente, vamos pegar uma caneta aqui, com uma tinta preta. Vamos tomar aqui 576 por 20, 57. Podemos dividir 57 por 20. Quantas vezes 20 cabe em 57? 2 vezes 20, 40. Para 57, 17. 17 não dá, abaixamos o 6. 176, sim, né? 8 vezes 20, 8 vezes 2, 16, 1 zero. 8 vezes 20, 160. 160 para 176, 16. Para continuarmos dividindo, o que nós fazemos? Acrescentamos um zero aqui no resto. Acrescentamos um zero no resto e colocamos uma vírgula no quociente. 8 vezes 20, 160, para 160, nada. Então, aqui mostrando o cálculo agora, a área do triângulo, 4,8 metros. 4,8 metros vezes 12 metros por 2, cálculos feitos, igual a 28,8 metros quadrados. E aqui a resposta, a área do espaço de lazer é 28,8 metros quadrados. Está pronta aqui a nossa questão. Bom, agora vamos apresentar para vocês a revisão sobre medidas de volume. E vemos também as transformações de unidades nessas medidas. Nós vimos inicialmente as unidades do sistema métrico decimal, unidades lineares, que são as medidas de comprimento ou metros simples. Depois vimos as medidas de superfície, que são as medidas de área, cuja unidade básica é o metro quadrado. Agora nós vamos revisar as medidas de volume. Vamos ver com vocês, apresentar aqui a tabela de transformação de unidade, a unidade básica, os seus múltiplos e submúltiplos. Da mesma forma que as medidas anteriores, essa
medida de volume, ela faz parte do sistema métrico decimal, que, por sua vez, faz parte do Sistema Internacional de Medidas. Então, vejamos, a unidade básica de volume é o metro cúbico. Seus múltiplos são o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Como submúltiplos, temos o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Da mesma forma que vimos nos metros lineares e depois nas unidades diárias, os múltiplos e submúltiplos têm os mesmos prefixos, deca, hecto, quilo, com uma diferença que, no caso do metro simples, cada unidade valia 10 vezes mais do que a unidade anterior. No caso das medidas de volume, cada unidade à esquerda equivale 1000 vezes à anterior. Por quê? Quando falamos em volume, nós estamos nos referindo a medidas de 3 dimensões. Temos um comprimento, uma altura e uma largura. Então, são medidas tridimensionais. Daí, trabalharmos com unidades cúbicas. No caso de área, trabalhamos com unidades quadradas de medidas. No caso de comprimento, trabalhamos com unidades simples. E então, aqui, no caso de volume, trabalhamos com unidades cúbicas. Então, vejamos a correspondência. 1 metro cúbico, o seu múltiplo imediato é o decâmetro cúbico, que vale 1000 metros cúbicos. Então, como dissemos, equivale a 1000 vezes a unidade anterior. Por sua vez, o hectômetro cúbico equivale a 1000 decâmetros cúbicos, que, por sua vez, equivale a 1 milhão de metros cúbicos, porque aqui nós temos 1000 vezes 1000. E o quilômetro cúbico, por sua vez, nós temos aqui 3,690 zeros, ou seja, 1 bilhão de metros cúbicos, pois o quilômetro cúbico equivale a 1000 hectômetros cúbicos, que, por sua vez, vale 1 milhão de metros cúbicos. Muito bem. E os submúltiplos temos o decímetro cúbico, que vale 1 milésimo do metro cúbico. Então, temos que ter bastante atenção aqui na hora de fazermos a transformação para os submúltiplos. A vírgula vai se deslocar 3 casas à esquerda. Então, temos 1, 2, 3, vírgula, 0. Então, aqui equivale a 1 milésimo de metros cúbicos. Por sua vez, o centímetro cúbico, nós teremos 1 milionésimo de metro cúbico. Por quê? 1 milésimo de metro cúbico é 1 milésimo vezes 1 milésimo de metros cúbicos. Então, isso aqui equivale a 1 milionésimo de metro cúbico. E o milímetro cúbico equivale a 1 bilionésimo de metros cúbicos.
Então, só temos que ter cuidado na hora de fazermos a transformação, nos lembrar que sempre a vírgula vai se deslocar de 3 em 3 casas para a direita quando se tratar de submúltiplo e de 3 em 3 casas para a esquerda quando se tratar de múltiplos, ou vírgula, ou no caso de zeros. Nós veremos isso melhor na hora de fazermos os exercícios. Prosseguindo, temos aqui, então, aquela tabelinha de conversão. Se nós temos uma medida, por exemplo, eu tenho 1 quilômetro cúbico, eu quero transformar para hectômetro cúbico, vou multiplicar por 1000. Então, nós vamos ter 1000 hectômetros cúbicos. Para transformarmos decâmetro cúbico em metro cúbico, vamos multiplicar por 1000. 1 decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos, que, por sua vez, equivale a 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. E 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Então, sempre de 1000 em 1000 quando estamos convertendo uma medida maior para outra imediatamente menor. E, ao contrário, se temos aqui 1 milímetro cúbico para transformarmos para centímetro cúbico, vamos dividir esse 1 milímetro por 1000. Então, teremos 1 milímetro cúbico igual a 1 milésimo de centímetro cúbico. E assim por diante, sempre dividindo por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, de metro cúbico para decâmetro cúbico, de decâmetro cúbico para hectômetro cúbico e 1 hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, vamos dividir por 1000, teremos 1 milésimo de quilômetro cúbico. Muito bem, visto essa tabela, vamos fazer uma atividade, ou melhor, vamos passar uma atividade para vocês fazerem em casa e trazer pronto na próxima aula. Então, essa próxima atividade fica para vocês fazerem, trazer pronta na próxima aula para corrigirmos. A atividade é a seguinte: faça as transformações das unidades de volume a seguir. Então, como vimos na tabela que foi apresentada, vocês vão fazer letra A, 4,8 metros cúbicos para decâmetro cúbico. Letra B, 463 metros cúbicos para decímetro cúbico. Letra C, 789 mil metros cúbicos para quilômetro cúbico. Então, para fazer essa atividade, vocês revejam a transformação por intermédio da tabela ou sempre dividindo ou multiplicando por 1000 a cada múltiplo ou submúltiplo. Também podem consultar um livro, visto que essa atividade faz parte de revisão. Então, para hoje, eram essas as atividades que queríamos passar para vocês. Espero que todos tenham entendido. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem o vídeo até o local. Permanecendo alguma dúvida, como vocês já sabem, postem essa questão em nosso fórum no AVA. Ou, durante a apresentação de nossa aula,
no chat. Tá muito importante que vocês acompanhem as aulas no chat, que o professor vai estar sempre pronto para ajudá-los. No mais, muito obrigado, bom estudo a todos e até o nosso próximo vídeo.